Posso sim, Paloma, com toda certeza. Ou você pode perguntar aqui, ou pode chamar no privado que, pessoal, começou a gravar, boa noite, né, a todos novamente, para ficar gravado. Como dizia para vocês, uma satisfação estar aqui com vocês, para a gente debater, discutir, respondendo a colega aí, com certeza, vocês podem me chamar no privado do WhatsApp, tá, e discutir alguns pontos dos trabalhos, tá? Isso aí não tem nenhuma dificuldade, tá? Testa parcial, ele é um trabalho, tá? Não há nenhum problema nisso, não. Tá bom? Acho que foi a Paloma que perguntou, e podem sim, tá? Fiquem à vontade, ou a qualquer momento, nesses dias, no final de semana, podem me chamar, pessoal. Pode me chamar, não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhuma dificuldade. Então, pessoal, eu gosto de fazer aquele retrospecto para que a gente se situe, certo? Para que a gente compreenda a importância de nossa disciplina, para que às vezes eu fico assim um tanto quanto, né? Não acontece comigo, logicamente, mas eu não sei se acontece com outros colegas, mas tipo, às vezes o professor joga um conteúdo e aí o aluno às vezes não sabe, assim, mas em que momento nós estamos discutindo esse assunto, né? E qual a importância, a repercussão desse contexto para a minha profissão, né? Para a minha vida profissional, né? Então, tem isso. Então, eu gosto de situar a nossa disciplina. Nós sabemos que nós temos aqui dois importantíssimos cursos de graduação, né? O curso de bacharelado, curso de graduação bacharelado em Ciências Contábeis e o curso de graduação bacharelado em Administração. Claro que essa administração é a administração de empresas, logicamente, privadas, né? Logicamente privadas, certo? Então, no decorrer da formação de vocês, claro, né, da formação de vocês, e pela própria matriz do curso, que tem todas as disciplinas de vocês terão o contato e o aprofundamento de conhecimentos que estão expressos em disciplinas que vão possibilitar a vocês essa formação, a qualificação, a competência, a técnica, que é a expertise, para a execução de uma atividade extremamente importante. Uma delas, para o administrador, logicamente, que é gerir uma empresa, empreendê-la, proporcionar o desenvolvimento e o crescimento. Você desenvolve e você cresce, tá? Da mesma forma, de fundamental importância para a formação do gestor contábil. A formação de ciências contábeis, ela tem um leque de possibilidades, assim como a de administração também, tá? Um leque de possibilidades. E, logicamente, que terão também conhecimentos técnicos específicos para atuar dentro dessa gestão contábil, certo? Tanto no que diz respeito à execução de atividades das técnicas contábeis para as empresas e, evidentemente, prestando serviço com a sua empresa, porque vocês terão um escritório de contabilidade, serão uma empresa, tá? Terão uma empresa, logicamente, espero que todos assim o queiram, ou trabalhando para alguém, mas poderão constituir sua empresa, ser um grande conglomerado contábil, né? Jurídico contábil, se for o caso, tá? E, evidentemente, terão que ter essas disciplinas, esses conhecimentos, tá? Só que para a execução dessas atividades da gestão, tanto a administração como ciências contábeis, vocês terão que executar essas atividades elas têm que ter por base, evidentemente, toda uma estrutura de direito, toda uma estrutura jurídica. E é isso que a gente estuda, todas essas estruturas, tá? Pelo menos de forma introdutória, para que você já tenha um contato inicial para as disciplinas mais específicas à frente, que vão aprofundar o conteúdo, como terão, tenho quase certeza que os administradores terão, por exemplo, disciplinas voltadas para o direito previdenciário e trabalhista, o Ciências Contábeis terá o direito empresarial, né? Terá o direito tributário comigo, lá no terceiro, quarto semestre, e por aí vai, tá?
Então, são bem específicas e aí é de fundamental importância, tá? Então, aprofunda-se o conhecimento. Aqui a gente vê um embasamento, mas apenas para que vocês se situem, apenas para que vocês tenham esse contato e vejam a dimensão que é, evidentemente, toda a base que proporciona esse desenvolvimento e esse crescimento das organizações como um todo, certo? Isso é de fundamental importância, tá? Fundamental importância. Para tanto, por isso que a gente vem discutindo desde o nosso primeiro dia de aula, logicamente, tá? Desde o nosso primeiro dia de aula, e fundamental importância a gente contextualizar, a gente contextualizou o direito, né? Fizemos uma digressão no sentido histórico, no sentido da sua interpretação, da sua origem, né? Discutimos o seu conceito em si, e fizemos, claro, essa discussão reflexiva sobre o direito, e aí eu faço essa pequena revisão até para o pessoal que entrou depois, mas apenas pontuando, né? E aí a gente aprofundou cada um desses conhecimentos desde o dia 2 de março, quando nós iniciamos nossa disciplina, tá? 4 de março, porque teve uma palestra no primeiro dia, né? Creio que sim, acho que foi isso, certo? Logo em seguida, de fundamental importância, que a gente saiba que existe todo um conjunto de normas, que vão necessariamente possibilitar que você, administrador, e que você, gestor contábil, possa executar com tranquilidade suas atividades. E para isso você tem esse conjunto de normas que estão devidamente contextualizadas, só aceitar aqui. Boa noite, João Pedro. Estão devidamente formalizadas, e a gente estuda nesse contexto as fontes do direito. E aí a gente viu a lei como sendo a base, e uma lei maior como sendo a Constituição, certo? Vimos os costumes como sendo uma possibilidade de se ter um possível direito ou não, dentre outros, né? E mais à frente, foi de fundamental importância a gente nos situar e fazer uma análise crítica, certo? Sobre as relações de poder que poderiam também levar a fontes do direito. Nós sabemos disso, né? As fontes do direito de fundamental importância, tá? E, logicamente, que a gente analisou 2 grandes autores, nós sabemos, um deles, claro, né? Michel Foucault, que ele vem muito nesse contexto das relações sociais, relações pontuais, que podem levar, evidentemente, à existência de um direito, a constituir um direito propriamente dito, certo? Michel Foucault, eu gosto muito dele. Tem outros também, pessoal. São os que eu entendo que visualiza de forma bem tranquila essa possibilidade de discussão que nós temos, né? Que nós fazemos isso, certo? Então, dentro também dessa contraposição, dessa relação de poder, nós vimos o outro expoente, logicamente, que foi Hans Kelsen, né? Hans Kelsen, na sua teoria pura do direito, ele entende, né, que o direito subjetivo como ele né, não é palpável, né, é a expressão do dever jurídico, ou seja, se você tem uma norma escrita, automaticamente você tem uma possível sanção que será aplicada a essa norma. E aí a gente faz esse contraponto, e nós fizemos esse contraponto com a administração de empresas e com as ciências contábeis, quando a gente correlaciona o dever jurídico que tem, né, o dever jurídico que tem, logicamente, o administrador e o gestor contábil na prática de atos dentro da legalidade, como, por exemplo, recolhimento de tributos, certo? Como, por exemplo, eu creio que eu falei segunda, foi em outro momento, a obrigatoriedade que o administrador de empresa, através dos seus setores competentes, tem para fazer os devidos recolhimentos previdenciários, tá? E isso com o suporte do contador da empresa, logicamente, tá? Onde nós temos um dever jurídico, na perspectiva de Hans Kelsen, um direito positivo, direito escrito, que se você não recolher a previdência, os devidos tributos previdenciários dos seus colaboradores e repassar o INSS, você sofrerá uma sanção. E essa sanção tem implicações criminais, inclusive podendo levar o administrador e os envolvidos,
por uma possível conluio, uma possível, quem sabe, formação de uma possível quadrilha, por que não? Né? Dependendo da perspectiva, dependendo da abrangência, da quantidade de pessoas envolvidas, a cadeia. Tá? Então, nós temos essa positivação dentro da perspectiva de Hans Kelsen. Na minha análise, a gente discutiu isso ocorre porque ele vem de toda uma construção na base, e aí eu gosto, com algumas restrições, né, como eu falei para vocês, de Foucault, porque ele tem algumas ideias que eu discordo, logicamente, tá? Eu discordo. E outra, minhas queridas e meus queridos, nós estamos numa academia de ensino superior, onde, eu vou dizer algo para vocês, o que é dito por um grande pensador, por um grande escritor, é válido, perfeito, é a base, mas nós podemos ter, inclusive nessa sala de aula que nós estamos aqui, novos e futuros grandes pensadores que vão construir novas teorias que irão, inclusive, contrapor essas teorias desses grandes autores, tá? Então, assim, nós não podemos partir do embasamento na avaliação de diferente. Eu vou ver isso, Saulo, tá bom? Mas não se preocupe, não vai ter nenhum prejuízo, Saulo. Relaxa, comigo é tudo tranquilidade, para mim não tem problema. Eu resolvo os problemas, não gosto de problema. Fica tranquilo, Saulo, que tudo vai dar certo. Relaxa. Logicamente que aí você vai contrapor e fazer um recurso nesse momento para mim, dizendo, professor, e pelo respeito à questão da boa fé, do cumprimento, que não pode ter uma norma que venha prejudicar. Se o senhor colocou 14, mas está dizendo, inclusive, registrado que é dia 15, vai valer o dia 15. E aí eu vou deferir o seu requerimento, porque procede, certo? Se já foi dito em algum momento que foi 15, vai ser 15. Tá? Então, tá tranquilo, relaxa. Então, eu estava falando de Michel Foucault. Jesus. Na hora. Estava falando então, que na turma pode ter algum pensador que venha a contrapor teoria ou dar continuidade à teoria complementar. Show, João. Show de bola. 10 para você. Exato. Pessoal, eles vão colocar, vocês vão analisar, o pessoal da administração, modelos de gestão. Possivelmente de Chiavenato, vamos estudar grandes pensadores como Peter Drucker, por aí vai. Tá vendo? Mas um modelo de gestão, por exemplo, que foi feito em um determinado momento, em um determinado tempo e espaço, dentro de uma realidade da época, dentro de uma possibilidade de visão de cultura organizacional da época, que se você pegar um modelo já pronto e executar numa empresa hoje, não vai dar certo. Então, você tem como base, como uma técnica, e aí você vai construir o seu modelo, logicamente, como administrador. Né? Então, assim, vocês poderão ser esses grandes pensadores, vão escrever livros, artigos e contrapor uma ideia. Tá? Quando você derruba uma ideia, ou seja, você defende uma nova tese, e aí possivelmente você conquista um título maior no nosso país, que é o título de doutor, certo? Tem um pós-doc, que é um pós-doutorado, e ele, na verdade, é uma especialização do doutorado de um ano após o doutorado, né? Então, vocês poderão contrapor esses grandes autores, tá? Então, dentro dessa análise que a gente estava discutindo do Hans Kelsen, da positivação, né, nós temos que analisar que é interessante e há uma procedência nessa discussão de Hans Kelsen, na sua teoria pura de direito, que essa possível existência possível não, existe, né, de uma possível penalidade por você descumprir uma norma, às vezes inibe que a pessoa pratique, evidentemente, um delito. Nós sabemos disso, que perfeitamente acontece de forma bastante tranquila. Né? Mesmo que a pessoa não vai transgredir alguns, né?
não vai passar num sinal vermelho, porque ele sabe, logicamente, que há uma possibilidade de penalidade em função disso, né? Em função disso. E essa questão do direito, pessoal, e essa questão do Hans Kelsen, e que a gente analisou em determinado momento, a gente vê que, só um minutinho, que essa positivação do direito, ele vem, claro, do direito romano, tá? Do direito romano, necessariamente, tá? Do direito romano, é o chamado civil law, certo? A lei civil, né? Lei civil, que contrapõe a chamada common law, né? Que é mais dos costumes, né? E quando eu trago isso para vocês, eu estou apenas relembrando um determinado ponto que nós falamos e contraponto entre essa discussão do positivismo de Hans Kelsen com o direito natural, o justnaturalismo, que discutiu e está gravado em uma de nossas aulas, tá? Esse contraponto entre o civil law, o direito escrito positivo, o direito civil, propriamente dito, privado, com o common law, né, a lei dos costumes, propriamente dito, né, dentro dessa perspectiva que nós analisamos, tá? E aí, meus queridos e minhas queridas, nós podemos até dizer que quando a gente analisa, veja se vocês me compreendem, quando a gente analisa o direito natural, por exemplo, o direito à vida, eu tenho direito à vida, não precisaria estar escrito em determinado momento, como está aqui, matar alguém, uma pena de reclusão aí que pode chegar a 40 anos de reclusão, tá? Então, essa discussão entre o positivismo e o direito natural é bastante interessante, tá? Nós não estamos num estágio evoluído o suficiente para que algumas empresas, como vocês sabem, cumpram com os recolhimentos, por exemplo, de sua tributação, independente da existência ou não de uma lei. Vocês sabem disso, tá? Vocês sabem que só é feito algo, executado algo, se tiver uma norma dizendo para fazer, né? Existe um princípio que está na Constituição que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, tá? Então, tem essa análise, essa discussão. E o que nós estamos discutindo é exatamente isso, pessoal, esse contraponto. E aí eu trouxe para vocês aí essa discussão do civil law dentro do direito positivo, que é uma família jurídica fundamentada no direito romano-germânico, tá? E é baseada fundamentalmente em textos normativos escritos, tá? Então, esse civil law, ele vem do direito romano-germânico, tá? De fundamental importância essa nossa perspectiva. E já o direito natural, eu poderia até dizer, né, que é natural, mas mais numa visão do direito não escrito, propriamente dito, que é o chamado common law, ele é uma família jurídica de tradição anglo-americana baseada na jurisprudência e nos costumes. Jurisprudência são as decisões, interpretações das cortes de um país, e os costumes, como nós sabemos, os costumes como sendo uma prática reiterada, que em determinado momento pode se tornar algo que é seguido, que é cumprido, não é verdade? Então, nós temos esse contraponto. Na medida que tem o direito, tem a origem no direito inglês, o direito positivo civil law, no direito romano, e aí nós temos aí alguns países, como o Brasil, Portugal, França, a nossa própria América Latina, praticamente adota essa sistemática do direito escrito, propriamente dito. E já os países que defendem esse direito não escrito, mais baseados em costume, nós temos aí a Inglaterra, país de Gales, Escócia, Irlanda, Irlanda do Norte e os Estados Unidos, né? Como eu disse para vocês, o civil law é baseado na positivação das normas vigentes, aí nós temos todas as leis. E, nos julgamentos, o direito não escrito, ele é baseado em outros casos semelhantes ocorridos anteriormente. Então, analisa-se situações precedentes
e eu tenho certeza que vocês já viram isso em filmes, né, bem, ainda mais os americanos, eles tratam exatamente nesse ponto, né, exatamente quando há julgamentos, a gente vê isso nos filmes, eles discutem, traz caso tal, fulano versus cicrano, não é verdade? Então, é com base nessa situação que a gente discute como law e o civil law, tá? Logicamente que isso nós estamos discutindo dentro das relações de poder como fonte do direito, né? E tudo isso que eu estou falando, pessoal, acaba sendo uma revisão, tá? Do que a gente Professor, só para ter uma dúvida aqui. Na lei, acho que é a lei 4.600 e alguma coisa, do artigo 4 ou 5, fala que quando a lei for omissa, o juiz terá que decidir o caso por meio de uma analogia. No caso do civil law, que trata... Ele diz assim, ele deve dizer, Jean, ele deve dizer assim, em caso de omissão, o juiz poderá decidir o caso com base nos princípios gerais do direito, não sei o que, e nos costumes. Isso. Aí, no civil law, que é tratado nos países que você falou, escrito. Positivismo escrito. Esses fariam do mesmo jeito? Assim, a sistemática seria nessa mesma... Se você for olhar, olha só que coisa interessante que você perguntou. Se você for olhar, por exemplo, quando o Brasil, do descobrimento, o que vigorou no Brasil, com história, né? Vocês sabem disso. Aquelas ordenações afonsinas, não sei o quê, eram as leis de Portugal, que eram executadas aqui, né? Vocês sabem, vocês lembram disso, história, né? Então, assim, muita das leis desses países que têm essa derivação romano-germânica, há uma certa semelhança, tá me entendendo, Jean? Com algumas mudanças por questões culturais, locais, logicamente. Mas eu diria que, em linhas gerais, a essência romano-germânica, ela permanece, tá me entendendo? Mas as particularidades, entendeu? Vão ter para cada uma. Mas eu diria que a base, porque como é do civil law, todos esses países ele tem uma base comum, certo? Desse direito escrito positivo, e aí vai derivando de acordo com as suas particularidades. Por quê? Porque, por exemplo, Jean, perguntou a demais colegas, eu disse também, por exemplo, eu acho que o nosso país ele não está evoluído o suficiente para excluirmos o direito escrito, certo? Romper com a teoria Hans-Kelsiana. Eu acho que não está. Até pela própria situação da nossa população, situação que eu digo assim, porque a questão do compromisso, né? Vamos dizer, exceção, né? Vamos trazer exceções. Vocês sabem que uma parte da nossa população gosta daquele jeitinho, gosta de se aproveitar do momento. Vocês sabem disso. Joga lixo na rua. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu fico doente quando eu vou muito para o Juazeiro, né? E dirijo em Juazeiro todo em Crato, Barbalha, Caririaçu, vou muito de vez em quando. A pessoa com um carro na frente joga o lixo fora, pô. Poxa, faça isso não. Faça isso não. Guarda dentro do carro, depois você coloca no local apropriado. Outro dia eu estava vindo de Caririaçu e a pessoa jogou uma garrafinha, eu até comentando com as pessoas que vinham comigo, quanto, sei lá, centenas de anos essa garrafinha vai ficar aí até decompor todo. Não, poxa. Né? Então, essa questão da educação, entende, já? Então, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Vocês sabem, logicamente, que na Europa há um outro patamar, não é verdade? Há um outro patamar, há um outro nível, né? Se alguém joga lá lixo na rua, um brasileiro, todo mundo olha e já repreende moralmente, certo? Repreende moralmente, porque já há um nível mais, né? Há uma evolução maior dentro dessa perspectiva. Então, por exemplo, aquela norma que nasce no contexto social, ele vai ter uma desenvoltura diferente da nossa, compreende?
Então, assim, tem essas particularidades que a gente tem que ver de acordo. Mas o núcleo central, como é romano-germânico, ele permanece, né? Porque ele é o escrito, tem toda a teoria de Hans Kelsen e outros grandes pensadores que também defendem o positivismo, nós sabemos disso, né? Sim, senhor. Então, logo em seguida, também ainda na nossa discussão, a gente discutiu exatamente que as normas, lei de introdução às normas do direito brasileiro, e analisamos as interpretações da norma declarativa, ela declara o texto propriamente dito, restritiva, ela restringe, e extensiva, ela vai além do que diz o texto, certo? E a gente aprofundou isso exatamente para a gente compreender. Qual a importância disso para vocês, administradores e gestores contábeis? Que, numa interpretação para aplicar, para praticar ou não um determinado ato, você não pode fazer uma interpretação que não seja o que está na lei, o que está na norma. Eu acho que será isso. Não, não é bem assim. Eu acho que será isso. Não é bem assim, certo? Então, você tem que aplicar exatamente o que lá está. Do que lá está, certo? Então, é importante a gente saber, dentro desse contexto, exatamente isso, né? Dentro dessa perspectiva, exatamente isso, né? A declarativa, restritiva e extensiva. E, de fundamental importância, até na aplicação própria de uma norma na administração de empresas e nas ciências contábeis, você tem que saber que o momento, quando é que eu vou cumprir ou não uma norma? Você tem que saber se ela é válida, se ela está em vigor, ou se ela está produzindo resultados efetivos. Validade, nós vimos isso, decorre da sua criação dentro de procedimentos legislativos, município, estado e União, dependendo do tipo da norma, certo? Ela foi publicada, aprovada, sancionada, mas entra em vigor quando foi publicada, se não tiver um período, um intervalo até o seu começo para vigorar, que é a chamada vacatio legis, é a vacância da lei, para que todos tenhamos conhecimento. Então, ela entra em vigor, ela está em vigor. E ela é eficaz quando ela produz os resultados devidos. Quando ela não produz os resultados devidos, então é uma lei ineficaz. Quando uma lei não produz os resultados devidos, o que é que isso nos leva a verificar e a pensar? Que o seu processo de formação na base temos um problema. Ela não transmite necessariamente os anseios e desejos da sociedade. A gente discutiu até outro dia, em uma de nossas aulas, e vários colegas, Salatiel e outros aí debateram, bacana isso aí, né? De onde surge uma lei? Na minha análise, ela surge da perspectiva do meio das possíveis conturbações, inquietações da sociedade. Aí vem a norma para pacificar a sociedade, esse contexto, para pacificar esse contexto. Aí por isso que surge a norma. Se ela não está sendo eficaz, ou seja, produzindo o seu resultado, isso implica que nós temos um problema na base. Tá? Nós temos um problema na base. Fundamental e a gente discutiu isso também, logicamente, analisando que a prática de um determinado ato, ele pode ser considerado perfeito, certo? Alguns atos vão gerar direitos adquiridos, e temos também, e vocês, então, pessoal, vou logo dizer, eu disse isso em outra turma, foi num dos primeiros, né? O pessoal que pagou comigo aí. Eu represento uma empresa específica, eu trabalho mais para ela, porque eu tenho um contrato com ela, né? E aí, outro dia, pessoal, situação prática, tá? E é um casal, tem filhos, a empresa, eles possuem várias empresas, né? Quer dizer, eu sou contratado por ela, mas eu também trabalho com outras empresas aqui, inclusive do shopping. O que acontece? Aí, numa dessas que eu já estou há mais tempo, e é mais fixo, a esposa, né, que é dona também, logicamente, ela foi e me perguntou a seguinte: Luciano, poxa, Luciano, mas por que a gente, na nossa empresa, tem tantos processos?
processos judiciais, dependendo da área de atuação. Não necessariamente é porque ela pratica algum ato ilegal, não é isso. Dependendo da atividade, aí ela foi e me questionou. Mas, Luciano, doutor, por que nossa empresa tem tantos processos? Olha só. Aí eu fui e disse o seguinte para ela, tá? E eu vou dizer para vocês, preste atenção, para que vocês também não fiquem agoniados. Tanto para o administrador, como também para o gestor contábil que vai criar a empresa. Eu disse para ela, fulana de tal, seguinte, a gente tem que ter na mente o seguinte, se você não quer ter processo judicial, faça o seguinte, não crie empresas e não empreenda. Simples. Seja empregado de alguém. Simples. Não é que minha querida, eu dizendo para ela, olha, os direitos, eles são também, são interpretados. São interpretados, doutor e doutora, vocês estão me escutando. São interpretados. Uma simples situação no ambiente organizacional pode gerar um processo contra a tua empresa. Tá? Eu não estou falando somente de processos trabalhistas normais que acontecem, não. Não. Tá? Nós vamos ver mais à frente, com bastante tranquilidade, profundidade, o direito do consumidor. É clássico. Tá? Nós vamos ver as situações de fato, situações jurídicas, direito do consumidor. Vou falar para você de forma aprofundada quando é que você vai ter... Beleza, sem problema já. Relaxa, está tranquilo. Comigo não tem problema. Nós vamos ver no direito do consumidor a lei específica, logicamente, mas nós vamos ver os requisitos para possíveis processos voltados para danos morais e danos materiais. Vamos analisar na perspectiva nossa. Eu quero processar. Aí a gente vai discutir isso. Mas vamos analisar o contrário. Vocês é que são os administradores da empresa, donos da empresa. Como se defender, como praticar determinados autos com cautela, tá? Para que não gere um dano moral e um dano material a terceiro. Pessoal, direito do consumidor gera processo no piscar de olhos. Então eu disse para ela, né, minha cliente lá, não quer ter processo. O marido dela achou bom. O marido dela viu e disse, é verdade. É verdade, Luciano. É verdade, sim. E eu disse isso também para uma outra empresária que tem negócios em Crato e Barbalha, acho que é isso, não tem Juazeiro, não. Em Barbalha, ela riu, disse, é mesmo, Luciano, a senhora tem processo? Tenho, sim, por causa disso. Da mesma forma. Quem não quer ter processo, pessoal, não empreende e não cria empresa. É normal, pessoal. É normal. Agora, o que é que eu venho dizendo para vocês desde o começo? Vocês têm que ter pessoas, equipes estratégicas e firmes, tá? Eu digo isso lá para o pessoal de ciências contábeis, lá do quarto e do quinto, em direito tributário, que eu digo lá para eles, olha, eu digo para o pessoal da administração, quando forem donos de empresa, que contratem a peso de ouro mesmo, pessoal. Contratem contadores, um bom escritório jurídico e um bom gestor de recursos humanos. Ou gestora. Por quê? Porque são as pessoas estratégicas. Pessoas estratégicas que vão defender tua empresa sobre tudo, rapaz. Entendeu? Então, assim, pessoal, é bem simples dentro dessa perspectiva, dessa análise. Eu já digo aqui para vocês, os administradores, e para os gestores contábeis, para pensar nisso. Agora, pessoal, o negócio é o seguinte, profissional bom, qualificado, como vocês estão se qualificando, dessa importante universidade que é a Unileão, não é barato não, pessoal. Vocês não vão estar estudando... passar 4 anos, mais uns 2 para frente, se especializando numa área, 1 ano ou 2 para frente, estudar, sei lá, 7, 8 anos da vida de vocês, para não ser caro no mercado. Não, pessoal, tem que se valorizar. Estou falando profissionalmente. Profissionalmente, pessoal, profissionalmente se valorizar, né? Porque esses profissionais são caros. São caros. Tá? São caros, claro que são caros.
Tá? E deixar fixo. Por quê? Toda empresa terá processo, gente. Não adianta você achar que, não, eu criei uma empresa. Vai ter, homem, pelo amor de Deus. Depois vocês vão me encontrar lá na frente, quando vocês, nas empresas de vocês, vão me contratar. E aí vocês vão ver tudo isso. Né? Com certeza, professor. É isso aí, Roberto. Então, pessoal, por isso que nós estamos analisando essas estruturas, né? Por isso que a gente estudou também uma questão voltada para coisa julgada, né? Que são esses processos judiciais que vão levar a isso aí, né? E lógico que a gente estudou logo em seguida também as organizações empresariais, tanto o conceito de pessoa jurídica, pessoa física, a personalidade jurídica de uma empresa que ela se inicia com o seu registro, se for uma sociedade empresarial, na junta comercial, se for uma sociedade simples, no cartório de registro de imóveis, que aí inicia, tá? A partir daí inicia todas as etapas, estou falando de sociedades empresariais, né? E sociedades. Emissão de CNPJ, não estou falando do MEI, pessoal. O MEI você vai lá e abre, mas há uma limitação quanto ao poder de mercado de negociar. Vocês sabem que o MEI, microempreendedor individual, ele tem, acho que, por ano, ele só pode ganhar, eu acho que é 80 mil reais por ano, eu não lembro agora não. Tá? Então, ele não pode concorrer a licitações públicas, tem toda uma restrição por trás disso aí. Tá? Professor, qual o tipo de empresa eu vou criar? Sim, que negócio você quer fazer? O que é que você quer? Qual o seu negócio? Quanto de capital você tem? Qual o seu produto e o seu serviço? A partir daí você vai direcionar. Você vai conversar com o contador, vai ter que precisa do contador e do jurídico para assinar o estatuto, certo? De criação da empresa. Tá? Sócio, se tiver, etc. Tal. Já tive sócio numa empresa que eu criei, sócio é complicado. Por isso que nós vamos ver a chamada EIRELI e a limitada, que foi mudada a limitada pela lei da liberdade econômica, final de 2019 para 2020, tá? Então tem tudo isso, pessoal. Tudo isso que a gente tem. Alguém mandou alguma mensagem no grupo, pessoal, o que foi? Não estou lá, não. Ah, beleza. Foi o que o colega falou. Beleza. Então, pessoal, tudo isso, né? E é de fundamental importância a gente se situar, pessoal, dentro dessa perspectiva, exatamente para vocês compreenderem a magnitude que é o curso de ciências contábeis e o curso de administração, pessoal. Entendeu? É de fundamental importância. Certo? E aí, pessoal, eu estava fazendo um curso eu sempre gosto de fazer curso. E aí eu estava fazendo um curso com o pessoal da administração pública. Ixi, meu Deus do céu. Aí eles quiseram me empurrar de goela abaixo, dizendo que o Estado tinha que manter tudo, que tudo bem, eu sei, administração pública não sei o quê, Aí eu fiz as seguintes perguntas. Perfeito, bonito, você quer um Estado paternalista? Ótimo, senhores. Eram os alunos, né? O professor. E aí eu estava metido lá nesse negócio. Aí eu fui e disse, agora me diga uma coisa. Sim. Pois não. O dinheiro de tudo isso aí que você está falando aí, administrador público, o dinheiro público vem de onde? Aí eu ficava assim. Aí eu disse, você não está querendo dizer que vai fabricar dinheiro, né? Sabe que fabricar dinheiro é um desastre. É um desastre porque a inflação vai lá em cima. Essa canetinha aqui, que é do meu quadro brancozinho aqui, ele vai custar aí, sei lá, uns 100 reais, só isso aqui, 500 reais. Então, peraí. Não, porque aí saiu um, foi disso que só foi por isso. Não, vem dos impostos. Digo, coisa boa, perfeito, vem dos impostos. Agora me diga uma coisa, quem paga os impostos, hein? Eu perguntando para o pessoal da administração pública, pessoal. Não, o povo, as empresas... Quem paga os impostos é o povo.
E as empresas, que empresa? Empresa privada. Ah, a empresa privada que vai pagar os impostos, que vai para o Estado, é isso? Para fazer tudo isso aí, né? As políticas públicas, e as políticas públicas sociais e as políticas públicas de Estado, é isso? Sim. Não, mas a população paga. Meu amigo, eu dizendo para o pessoal da administração pública, o povo vai pagar imposto tirando dinheiro de onde? E ele trabalha para quem? Para as empresas privadas, meu amigo. Oxi, como tu já viu? Pessoal, vocês, administradores e gestores contábeis, são os responsáveis por gerar a riqueza de um país, meu amigo. A geração de riqueza de um país vem das empresas privadas, pelo amor de Deus, gente. Meus queridos e minhas queridas, vocês estão aí abertos, nós estamos numa academia. Diga, professor, eu não acho que seja assim, não. Bata de frente aí, que eu teria o maior prazer para a gente debater. Me diga aí de onde é que vem, então? Do Estado? Como? E o Estado vai arranjar dinheiro onde, gente? Pelo amor de Deus. Aí Funciona desse jeito, só não é totalmente voltado a nós. Tem sempre aquela corrupçãozinha, sabe? Não, aí não, pelo amor de Deus, aí você está indo para as exceções, as exceções. Eu não posso transformar uma exceção numa regra, pelo amor dos céus. Aí eu não posso transformar uma exceção na regra. No geral, é assim que funciona, pessoal. Vocês sabem disso. Tá? Quebrar empresas é quebrar por tabela tudo, inclusive o Estado, meu amigo. Vocês não concordam, não? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, é por isso que a profissão de vocês é extremamente, deve ser extremamente valorizada. Deve ser extremamente valorizada. Tá? Pela importância que ela tem no contexto de geração de riqueza e renda em um país. Certo? Aí não deu certo lá, não, nesse negócio do pessoal da administração pública, não. E a administração pública aqui só tem na UFCA, né? Vocês sabem disso, né? E aí não deu certo, não, porque eles não têm argumento. Vamos dizer que o Estado vai tirar dinheiro de onde? Não sei o que disser, pessoal, onde é. Né? Pelo amor de Deus. Você vai dizer, não, professor Luciano, o senhor está errado. O senhor está errado porque é o seguinte, basta o Estado explorar a Amazônia. Beleza. Professor. Aí eu pergunto, oi, Roberto. Eu já ouvi muitas pessoas assim falando, dizem aqui, um exemplo é o Brasil mesmo, que os empresários aqui estão dominando o país, né, por ter muito dinheiro e tudo mais, né? Gerando riquezas, né? Gerando riqueza. Agora, sim, o Estado vem... Aí a gente tem que fazer um aprofundamento nessa questão, tá? E é importante, muito interessante isso aí que você falou, Roberto. Eu entendo, logicamente, certo? Eu acho interessante, eu não concordo com o Estado paternalista, tá? Então, minha visão, ela é um pouco mais de uma liberdade econômica, tá? De uma autonomia, de uma possibilidade de geração de empresa das empresas, de uma possibilidade da geração de riquezas pelas empresas. No entanto, o Estado ele tem que manter um certo controle, né? Para que não ocorra, inclusive, o que o Jean falou, corrupções, etc, etc. Tem que ter um certo controle. Mas se a gente for analisar mais ainda a questão da existência e constituição de uma empresa, aí, interessante estar bem dentro do que a gente está discutindo sobre organizações empresariais, e aí a gente pode dizer o seguinte, você quer criar uma empresa, tanto vocês administradores ou gestores contábeis, vocês querem criar uma empresa. Eu pergunto para vocês, vocês têm autonomia para se criar uma empresa total, colocar ela no mercado e já trabalhar de forma pronta? Ou tem ou não tem essa autonomia? Ou será que essa empresa que você quer criar não é sua, ela é do Estado? E aí? A autonomia até tem, né? Mas o capital... Como assim o capital?
as necessidades, tipo, os requerimentos que você precisa para se criar uma empresa. Tipo, Olha só, pessoal, há uma interpretação, há uma análise, a gente vê isso em teoria geral do Estado, que, na verdade, em todo o território deste Estado, todos os serviços e atividades pertencem ao Estado. Tá? O que ocorre são concessões. E aí, o Jean falou aí, e procede, você não tem essa autonomia e liberdade total, não, porque você só poderá abrir uma empresa se você tiver a autorização do Estado, não é verdade? E quando é que isso ocorre, essa autorização? Quando, e nós vimos isso, quando você vai criar a personalidade dela, a pessoa jurídica dela. Você tem que registrá-la, ou seja, em outras palavras, pedir uma autorização num órgão chamado junta comercial, para se criar efetivamente uma sociedade empresarial, entendeu? Então, aí nós estamos fazendo um aprofundamento nesse contexto. A empresa é sua, pessoal, calma. A empresa é sua. Por quê? Porque a empresa é de sua propriedade. Tá? Ela é de sua propriedade porque você tem, logicamente, os 3 requisitos da propriedade. Você pode usar, pode gozar e pode dispor da coisa da propriedade, que é ser dono de uma empresa. Você pode usar da forma que você quiser, direcionando o seu negócio, o seu produto, o seu serviço. Você pode gozar no sentido de aproveitar dela, no sentido de ter a satisfação de estar com a empresa, propriamente dito, com o negócio, né? E você pode dispor. Dispor é repassar, vender, doar, fazer o que você quiser. São os 3 requisitos da propriedade. É sua. O que nós estamos fazendo é uma análise, aprofundando numa questão de teoria geral do Estado, tem uma visão filosófica também por trás, acaba tendo, né, de que tudo seria do Estado, certo? Mas dentro dessa perspectiva de que as empresas precisam dessa autorização, logicamente, para funcionar. Então, quando a gente vem analisando isso, né, e a gente vem analisando de forma bastante própria o nosso conteúdo programático, dentro dessa personalidade jurídica, né, das pessoas jurídicas, tem essa discussão, sabe? E aí, quando eu estava com o pessoal da administração pública, eu debati isso dentro dessa perspectiva que eu disse para vocês, né, dentro dessa perspectiva. E aí eu gostaria de trazer para vocês, pessoal, estou olhando aqui na hora que eu falo demais, né, gente? Eu falo muito. Eu trouxe aqui para vocês, e a gente está só debatendo, só discutindo, eu trouxe aqui para vocês algumas situaçõezinhas, né? O que a gente poderia entender de forma efetiva sobre o que seria esse direito nas empresas, e a gente faz essa correlação com as funções desse direito, e aí a relação desse direito que nós estamos estudando, qual a relação que teria com o curso de graduação e com a profissão que você escolheu, tanto do administrador como, efetivamente, do gestor contábil. O que vocês diriam aí para nós, pessoal? Deixa eu pegar aqui eu estou com o meu quadro branco. Bem aqui, nós temos aqui, primeiramente, aqui. O que seria para vocês, o que vocês entenderiam por direito? E como a gente já discutiu tanto isso, vocês já disseram, qual seria a função desse direito? E aí a gente já adentraria aqui, que vocês já sabem disso, evidentemente, nós discutimos isso, e a gente chega aqui. Qual a relação desse direito, dessa norma, com o curso e com a profissão que você escolheu? E aqui nós temos a administração, logicamente, e temos, claro, ciências contábeis. Então, pessoal, qual a relação? Há alguma relação? O que vocês acham? O que vocês dizem? E aí? O
Que relação vocês acham que tem com o curso de administração, desse conjunto de normas, conjunto de direito, e com o curso de ciências contábeis? O que vocês dizem? Deixa eu ver aqui quem é que está. Quem está com a câmera ligada aqui, ó, é o Robério, a Aniele, que eu estou vendo, e o Saulo. Quem mais, pessoal? Tem mais alguém com a câmera ligada? E aí, pessoal? Eu não quero assustar ninguém, não. Não, eu estou só perguntando porque eu vi o pessoal com a câmera ligada. Não, relaxa, pessoal. Não é, eu sou bem tranquilo. O negócio de ligar a câmera, eu não tenho isso. Eu estou só dizendo que tem essas pessoas que estão com a câmera ligadas. Diga aí, pessoal, o que vocês acham? Qual a relação com a profissão e com o curso? Diga aí, os colegas todos. Antônio, Robério, Saulo, Salatiel, Aniele. É porque a gente tem os conhecimentos mínimos para que sejam, para que a gente possa tratar dos procedimentos, caso algum dia ocorra, da forma mais direita e legal possível. Caso ocorra alguma coisa na nossa empresa, caso ocorra algo com o nosso nome. Entendi, Jean. Me diga uma coisa, pessoal. Eu sei que muitas coisas acabam sendo novas para vocês, né? Mas algum de vocês achou que, tipo assim, eu vou fazer ciências contábeis, eu vou fazer administração, e que, tipo, não, direito não tem disciplina de direito nesses cursos. E eu lembro que é interessante, é que quando eu criei o grupo, eu entrei no de Leão Digital, no digital não, no acadêmico, e tem todo lado de vocês, tá? O contato de vocês, a disciplina, eu tenho lá acesso a tudo isso, tá? E eu fui adicionando. E quando eu adicionei uma quantidade de colegas, teve 1 ou 2 ou 3 que saiu do grupo. Não, professor, eu acho que o senhor se enganou. O senhor adicionou, mas eu sou da administração, eu sou das ciências contábeis, não lembro agora qual foi o curso. Porque eu adicionei uma disciplina chamada Estruturas de Direito, entendeu? E aconteceu isso, né? Por isso que eu estou perguntando, será que vocês achavam que, tipo assim, não vou ter contato com disciplina de direito? Ou talvez, assim, acho difícil, né? Ciências contábeis nem tanto. Eu não vou mentir, eu não pensava que eu ia estudar direito, assim, estrutura de direito na área de administração. Não posso dizer que eu achava que sim. Eu vou estar mentindo para o senhor, eu não achava, não. Não, é ótimo ouvir isso, relaxe. Mas, assim... Eu já esperava ter algo relacionado ao direito, porque eu olhei a matriz do curso antes de iniciar e pesquisei bastante. E vi que as decisões, as atitudes tinham que ter com base legal na lei, por exemplo, as regras de tributação, essas coisas. Beleza, lá tudo das ciências contábeis. Mas alguém escreveu aqui alguma coisa, pessoal. Peraí, eu acho que vai sair aqui só para me ver aqui. Mariana, eu sabia, pois no curso técnico estudei uma disciplina chamada Direito Empresarial. Exatamente, e vocês vão ter de novo também essa disciplina. Mas, Antônio, o Antônio Dantas que achou que não iria ter. Hoje você já tem ainda continua com a mesma visão, ou você acha, pelo que você falou alguma coisa sobre comércio exterior, eu acho, não foi isso, Antônio? Uma coisa assim, acho que a gente conversou em algum momento. Você acha que hoje é importante ou não? Está diretamente relacionado ou não, Antônio? Antônio Dantas? Está aí, Antônio, ainda? Antônio, saiu? Então, pessoal, alguém mais aí gostaria de fazer alguma colocação? E aí, dentro dessa perspectiva, a gente parte aqui para esse quarto ponto, né, que então eu acho que a gente debateu também, né, onde está o homem, está a sociedade, e onde está a sociedade, está o direito? Sim ou não, e por quê? O que vocês acham? Calma aí que eu tô pensando. Eu acredito que sim. Onde está o homem, está a sociedade. Há uma correlação, né? Há uma correlação, necessariamente. Deixa eu ver aqui que meu apontador não está indo.
E não está, porque eu estou querendo escrever no lugar errado, eu tenho que ir até claro aqui, ó. Onde está o homem, está a sociedade. E onde está a sociedade, está o direito. Vocês não concordam que se está o direito, esse direito vocês acham que seria um direito positivo ou um direito não escrito, não positivo? Eu acho que, primeiramente, antes de tudo, não positivo. Perfeito, para poder surgir a norma numa visão de Michel Foucault, não é isso quem falou? Sim, o Jean, professor. Jean, não é isso? Sim, Que senhor. fez nascer. E, posteriormente, há esse vínculo que vai levar à positivação, é isso? Isso, correto. Perfeito, pessoal. Alguém mais? E dentro da perspectiva Deixa eu mudar a cor do meu pincel. E dentro da perspectiva da administração de empresas e das ciências contábeis, o que é que a gente pode dizer sobre fontes? Por que que as fontes do direito, as fontes das normas, né, o que que a gente entende por isso, dentro da administração e das ciências contábeis? Eu acho que, antes de tudo, como fontes, assim, se for para, no caso de julgar, eu acho que parte das crenças e costumes primeiro, aí depois parte das normas prescritas. Interessante. Alguém mais, pessoal? Agora, sim, na hora de julgar, peraí, a gente tem que ver o seguinte, que o julgador, na hora de decidir algo, ele vai primeiro decidir um caso, uma situação concreta, mas, primeiramente, ele tem que ir na lei. Primeiramente, ele tem que ir na lei. Depois que ele não encontrar, aí ele vai nesses outros que você falou, entendeu? Na questão do julgamento propriamente dito, né? Mas fonte, nós vimos isso, ele é o nascedouro, né? A origem, a base de tudo que vai fazer, evidentemente, possibilitar uma decisão na gestão e nas ciências contábeis de forma correta, de forma acertada, né? Por isso que vem aqui, ó, a lei, ela é a fonte do direito, uma das fontes do direito. Por que ela é importante para a sociedade, para a profissão que você escolheu? O próprio Antônio Dantas aí achava que não iria estudar direito, né? Mas por que é importante a lei na administração de empresa e nas ciências contábeis? Porque, diante das duas profissões, a metodologia segue uma padronização, onde as normas da lei tem que ser seguidas para que haja o processamento, tipo, seja das ações, quanto o profissional, e quanto o ser humano mesmo. Perfeito. E aqui a gente viu agora há pouco também, acho que foi até você que falou, né, que o costume, ele poderia se tornar uma lei, né? Ele poderia sim, né, dependendo da localidade, dependendo da situação, certo? Ele poderia se tornar uma lei, né? E como você aplicaria o direito na sua profissão de administrador e de gestor contábil? Eu acho que com uma medida de segurança, tipo assim, não sei explicar, mas tipo, um norteamento nas ações. Tô entendendo. Para atuar como limitantes. E eu vou até pular aqui, né? Assim, que para não requisito... transgredir o direito do outro. Ah, sim. Tá certo. Porque assim, o seu direito, ele vai até onde começa o direito do outro. Você não pode ir além. Se você for além, você está transgredindo e está causando uma ilegalidade, né? E poderá sofrer uma possível penalidade por isso. Certo? Exatamente. Pessoal, aparentemente não é mais tem, pessoal, até na própria execução das atividades de vocês como gestores contábeis, como administradores e administradoras, no exercício e na execução dessas suas atividades de gestão, vocês têm um limite também, não pode ir além, né?
E claro que eu sei, nós sabemos que há muita corrupção, muito jeitinho, mas é isso, pessoal, eu me preocupo quando nós não podemos transformar essas exceções em regra. O que eu fico preocupado é que a gente vê por aí muito das exceções se tornando regra, como que o jeitinho que é valorizado por algumas pessoas. Né? Isso é preocupante, pessoal. Isso não deve acontecer. Vocês devem conduzir uma empresa, tanto na gestão, administração e na gestão contábil, dentro da ética, tá? Praticando atos legais, certo? É de fundamental importância, pessoal, praticar atos legais, né? E é de fundamental importância que não há maior satisfação do que, tipo, pessoal, a gente estuda isso lá em ciências contábeis, né? Ou em direito tributário, né? Não há maior satisfação do que quando vai um fiscal da Receita Federal na tua empresa e a tua empresa está toda regular, rapaz, toda regular. Ou seja, logicamente que o acesso dos fiscais na sua empresa é uma obrigação acessória, tá? De fazer, e acaba sendo também de não fazer, por não permitir, tá? É uma obrigação acessória, a gente estuda isso lá em direito tributário, certo? E você impedir a fiscalização vai fazer com que seja aplicado uma multa, uma notificação, posteriormente a multa, e essa aplicação ela vai fazer gerar um vínculo entre o fisco com a sua empresa, que é o chamado fato gerador da obrigação tributária, certo? Professor, então, oi. Eu já vi muito nos programas de televisão, justamente sobre isso que o professor está falando aí, que a fiscalização bate nas empresas e está tudo irregular, né? É exatamente isso, Roberto. O que eu fico preocupado é que já virou até regra todas estarem irregular. Você está me entendendo a minha preocupação? E aí, olha só, pessoal, o peso e a responsabilidade que nós temos aqui. Vocês serão grandes empresários, tanto da área das ciências contábeis, como da administração. Então, essa nossa discussão, aparentemente pode ser irrelevante, mas é de fundamental importância. Nós temos que quebrar isso, pessoal. Nós não podemos pensar que essas coisas erradas é que devem ser o certo. Não pode virar regra. Tá? Vocês devem construir empresas corretas. Não tem maior satisfação do que você receber um fiscal e você é obrigado a deixar ele fiscalizar a sua empresa e ter acesso a toda a documentação da empresa, toda ela, toda. Professor, dentro da tributação. Oi, Roberto. Eu como eu disse que estava assistindo aos programas na televisão e estava vendo sobre isso, eu vi o pessoal, o povo, né? Foi em um determinado estabelecimento, né? Passou na reportagem e apareceu, se eu não estiver enganado, a pele de rato nos produtos lá. E o pessoal resolveu trazer logo a fiscalização, né? Para dizer que isso aí sanitária. E tudo mais. Exatamente, a fiscalização sanitária, né? Então, assim, pessoal, a gente tem que ver exatamente isso. É isso que a gente está discutindo aqui, a aplicação do direito na profissão de vocês, né? Claro, essas fiscalizações são obrigatórias, assim, você é obrigado a ter acesso, tá? Se não deixar, haverá aplicação de multa, e tem todo um contexto que a gente estuda lá em direito tributário processual, tá? Então, pessoal, a gente tem que pensar, vocês que serão grandes empresários em breve, de manter a organização regular, pessoal, legal. Isso é de fundamental importância. Por isso que nós estamos estudando, discutindo direito, pessoal. Isso é ética também, né? Isso é ética. E antes da gente ir aqui para a nossa última, eu vou pular, certo? Que requisito inicial é necessário para se constituir uma sociedade empresarial? Vocês lembram? Qual é o requisito principal?
Para se criar uma Acho que o sociedade associamento, empresarial. Não vale respeito mútuo, aí o cumprimento dos deveres e os deveres e obrigações de ambas as partes. Se eu for contador, prestar balanço. Se eu for o advogado, fica na parte da advocacia. Isso, mas eu estou dizendo inicial, viu? Estou falando para criar uma sociedade empresarial. O inicial seria o... Não é mesmo? Peraí, só um instante. O registro no órgão competente. Isso, registro no órgão E o capital competente. social. Mas está certo o que você falou também, no sentido que são requisitos subjetivos, né? O que você falou. Logicamente que tem que ter o interesse, o desejo das partes de se criar uma empresa, né? E são elementos subjetivos. Mas a formalização ela vai se dar com a sua devido registro no órgão competente, né? No órgão competente. E para a gente fechar aqui, pessoal, eu deixei essa última aqui para... O que você espera do seu curso de graduação e da profissão que você escolheu? O que vocês dizem aí para a gente, pessoal? O que vocês esperam? Eu espero ser tão bem, sucedido tão bem quanto... Não, pera. Ser sucedido tão bem quanto pessoa, ser humano, quanto profissionalmente. Só isso mesmo. Show de bola. Experiência, conhecimento. O que mais, pessoal? Muito bom. Roberto, Jean. Alguém mais, pessoal? O que vocês esperam da profissão de vocês? E do curso e da profissão? Mas do meu curso de graduação e da profissão. Rapaz, do meu curso, um professor bom, estrutura de direito eu tive, olha. Coisa boa. Muito bem. Alguém mais? Professor, era, por exemplo, justamente isso, só que em geral, né? Professores bons, e eu cheguei aqui e tive essa sorte, né, de ter professores que eu tô aprendendo muito, tô gostando muito, entendeu? Assim, na graduação, né? Beleza, pessoal. O Saulo respondeu aqui de forma organizacional. Como assim, Saulo, de forma organizacional? Não, professor, faz tempo que eu respondi, era falando... era outra coisa, né? Era sobre como atuar a profissão, como a lei atua na profissão, ou você sobre a lei na profissão. Beleza. É porque como estava com o compartilhamento, aí eu não estava vendo as mensagens ali. Foi mal. Pessoal, era isso aí, tá, pessoal? 21h40. Alguém quiser fazer mais alguma consideração? Hoje a nossa discussão foi bem relaxa, assim, bem tranquila, né? Mais geral e tal, né? Fizemos alguns aprofundamentos, certo? Na terça-feira, aí nós vamos abordar o direito de empresa, vamos discutir a teoria da empresa, com um contraponto com a teoria dos atos de comércio, e a gente adentra nos conceitos de empresário e de empresa propriamente dita, certo? E a gente parte para a Constituição, os tipos de sociedades empresariais, dentro do direito de empresa que está lá no Código Civil, que é o direito privado, né, entre as partes. Alguma colocação mais, pessoal? Se não, é isso aí, pessoal. Só tenho a agradecer aí a vocês, vou interromper.